Olá, pessoal! Muito boa noite. Estamos aqui começando com um pouquinho de atraso, né? Bem, isso é típico aqui, né, do Rio de Janeiro. Então, hoje nós estamos começando a nossa live para darmos sequência aí a uma série de vídeos onde eu vou explicar tudo direitinho para vocês o que é o método Boi 77 e como aplicar hoje mesmo esse método na sua fazenda, na sua propriedade, para você já começar a colher os frutos, né, muito em breve. Não, mas eu só vou poder vender, né, o meu boi daqui a 2, 3 anos, tudo bem. Mas a diferença no ganho de peso, a diferença no acabamento de carcaça, você já vai notando aí durante, tá? Todo esse processo que vai se desenrolando aí em 24 meses. Então, nós estamos com a conexão um pouquinho lenta, tá? Mas creio eu que vai dar pra gente fazer uma excelente live e tirar excelentes conclusões, insights, né? Dicas pra gente já tá aí começando a pensar sobre esse maravilhoso método que é o Boi 777. Enfim, muitos já me conhecem, outros estão chegando no canal agora, né? Eu gostaria de dar aqui o meu muito obrigada a cada um de vocês que tem acreditado no nosso trabalho de extensionismo rural. Então, eu sou a Raquel Azevedo, administradora da página Anaí Agropecuária Bovina e Anaí Ambiental Agro no Instagram, tá? São a mesma coisa, só que como eu sou bióloga, né, eu também costumo abordar um pouquinho com os pecuaristas essa questão de meio ambiente, tá certo? Mas eu sou uma bióloga extensionista rural, especialista em bovinos de corte, produção de bovinos de corte e também na pecuária leiteira. Então, estamos aqui hoje para, enfim, aí conhecer esse método maravilhoso. Vamos lá. O que é o extensionismo rural? É justamente isso que eu estou fazendo. É levar para o campo todo o conhecimento que vem sendo produzido dentro de instituições de pesquisa, dentro de universidades, dentro de escolas rurais, escolas técnicas, né? E trazendo essas novas metodologias que já estão aí aprovadas, né? Que já são aí certificadas por essas instituições de ensino, trazendo isso lá das fazendas escola, né? Das fazendas modelo, fazenda escola, as fazendas de universidade, trazendo todo esse conhecimento sedimentado lá para você aplicar hoje mesmo na sua propriedade e já começar a lucrar. Então, vamos lá? Então, pessoal, o Boi 777, ele é uma técnica que se passa em 3 etapas, tá certo? A cria, a recria e a terminação ou engorda. E o que acontece? Por que esse nome 777? Então, porque o bovino ele vai ganhar 7 arrobas durante o período de cria, mais 7 arrobas durante o período de recria e mais 7 arrobas durante o período de terminação, tá? Ou engorda. Eu prefiro o termo terminação, tá? Engorda soa meio pejorativo. E também nem tudo que se trata de engorda é de fato aí um ganho positivo, eficiente de carcaça. Então eu prefiro o termo terminação, tá certo? Então você somando aí 7 mais 7 mais 7, você tem o quê? 21. Parabéns, 21 arrobas. Por isso que o nome do método é Boi 777. São 21 arrobas que você constrói em 24 meses. Mas isso é possível? Claro que isso é possível. Ai, mas vai me custar muito, eu sou um pequeno produtor. Eu sou um pecuarista que não é grande nem pequeno, eu tô aí na média, né? Claro que é possível.
tudo dentro de muita técnica, seguindo protocolos, né, específicos, sem furar. Você tem que seguir ali direitinho, tá? Cuidando da sanidade dos seus animais, do bem-estar e principalmente da parte nutricional. Então, gente, com isso você consegue abater bovinos mais pesados e mais cedo. Ao invés de uma média aí de abater os seus bovinos com 3 anos de idade, você consegue abatê-los com 2 anos de idade, tá certo? Ou 24 meses. E aí esse giro mais rápido na sua propriedade também vai fazer com que mais cabeças de bovinos passem por ela e você vai ganhar aí, né, no número de cabeças produzidas, né, que vão estar produzindo, né? Ah, mas aí o custo aumenta. O custo aumenta sim, só que o ganho que você tem em arrobas supera esses custos se você fizer a receita que eu vou passar para você. Você vai passar a receita hoje? Não. Hoje eu vou apenas explicar o método, mas se você quiser, né, acompanhe aí as nossas próximas lives que eu já vou deixar marcado. E mais uma vez, os nossos vídeos, eles não ficarão disponíveis por muito tempo aqui no Facebook. Após 15 a 30 dias, nós vamos retirar esses vídeos do ar, tá certo? E eles irão para o YouTube, mas não ficarão. O método 777, ele não vai ficar disponível para todas as pessoas inscritas ou que acessem o canal, tá? Não, ele vai ser exclusivo para aqueles que tiverem o link. Então, para acessar a metodologia completa que eu vou passar, só vai conseguir acessar quem tiver o link, tá? E aí, se vocês quiserem compartilhar com amigos, tudo, pode compartilhar que vai funcionar. Só não vai conseguir ver o vídeo quem não tiver o link de acesso, tá certo? Então, gente, o que é preciso para a gente fazer aí essa técnica, essa missão, né? Quase impossível para o pecuarista brasileiro, que é construir 21 arrobas em 24 meses. Tá, vamos lá. Esse método, deixa eu só um instantinho que eu acompanho aqui o meu script. Vamos chamar de colinha, né? Não, gente, não é uma cola. A gente precisa lembrar, muita coisa para ser falada. As minhas lives duram aí cerca de 1 hora, até mais, né? Claro que eu vou fazer vídeos mais curtos, tá? Mas tem pessoas que gostam de tudo aí muito bem explicadinho, então a gente tem que atender o público que gosta de... como é que a gente chama aí? O público que gosta de consumir conteúdos mais curtos. Agora eu esqueci o nome que dá lá, Nutella. Esqueci o nome. E tem pessoas que gostam de consumir aqueles conteúdos maiores, né? Então, fica aí a critério de vocês, né? Então, pessoal, o Boi 777, ele é um método, tá? Que ele foi desenvolvido pela... Agora eu vou tirar a cola. Agência Paulista de Tecnologia de Agronegócios, APTA, tá? Então, foi desenvolvido lá em São Paulo, tá certo? Por essa agência vinculada aí à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. E São Paulo sempre, né, contribuindo aí grandemente para o crescimento do nosso país. São Paulo, né, que tá aí na cabeça, a locomotiva é o nosso país, né, e São Paulo tá lá, ó, carregando, né, tá lá, é a máquina, né, aquela parte da locomotiva que carrega todos os vagões, né, que são aí os estados. São Paulo ainda contribui grandemente, né, uma grande metrópole, que contribui, eu não sei aqui especificar o quanto, mas contribui enormemente para o crescimento do nosso país. E foi lá que foi desenvolvido aí
por essa agência de tecnologia de agronegócios, a APTA, o método 777 para facilitar a sua vida. Olha aí, gente. Então, essa técnica aí, ela já ganhou o nosso país. Então, desde lá da época que a gente teve aquela paralisação, né, devido ao vírus que veio lá da China, né? Desde a época que a gente teve a paralisação, esse método ele já estava sendo apresentado aí pelos técnicos agropecuários aos produtores rurais no campo, tá certo? Então, muitas fazendas em São Paulo, em Minas, no Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Pará, Rondônia já estão utilizando o método 777, tá? Ah, mas o 777 é estritamente 7 arrobas em cada etapa do desenvolvimento aí no sistema? Não. Quem assistir essas aulas que só serão disponibilizadas no link vai perceber que eu vou falar com vocês, né? Que não necessariamente você terá que atingir 7 arrobas em cada fase, na cria, recria e terminação, tá? Esse é um valor sugerido, mas não é um valor que vai se adequar a todos os produtores, tá? Claro que a gente tem que buscar alcançar as 7 arrobas, mas tem produtores que os seus animais vão parar aí no 5, outros no 4, no 3,5 e não tem nada de mal nisso, tá? Então vamos lá. Vamos seguindo aqui. Esse método, para a gente aplicar esse método, a gente precisa, pessoal, ter muita organização. Então, se você, pecuarista, homem, a mulher é mais cuidadosa. Mas se você é um pecuarista do sexo masculino, conte aí com a ajuda das suas filhas, da sua esposa, tá? Porque esse método ele precisa seguir um protocolo. Que é isso? Uma série de medidas que vão precisar ali estar sendo implementadas, vão precisar estar sendo utilizadas diariamente na fazenda, né? Então, abastecimento de coxo, vacinação dos animais, a parte aí de, mais o que aqui? Leitura de coxo, a parte de manejo de pastagem, tá? A parte de compra de insumos e em que período comprar esses insumos, tá? Tudo isso aí, esse protocolo, ele precisa ser seguido à risca. Cada medida precisa ser tomada em um período, uma data, uma época específica. Tem coisas que vocês vão utilizar no período das águas, tem coisas que vocês vão utilizar no período da seca, tá certo? E tudo precisa ser feito conforme esse protocolo, porque senão não vai dar certo. E também a gente precisa estabelecer metas, estabelecer objetivos. Olha só, pega aí uma folha de papel, né? Não, poderia ser folha de árvore, né? Mas essa é de papel mesmo. A folha que eu digo da árvore mesmo, tô falando tudo. A folha, claro, é feita de uma planta, da árvore, né? Da celulose, mas eu tô falando que não é pra pegar a folhinha lá da planta. É pra você pegar uma folha aqui de papel. Pega a sua canetinha e vai anotando. Ter objetivos é muito fácil, né? Eu quero um animal que, enquanto bezerro, ganhe 7 arrobas. Quero que o seu objetivo, que na recria ele permaneça ganhando aí as 7 arrobas até o final da recria. E no período de terminação, que é mais curtinho, que ele ganhe 7 arrobas também. Olha só, objetivo é muito fácil. Eu tenho o objetivo de trabalhar 100% no agronegócio daqui a um ano, tá? Parar de dar aulas em escola
pública, né, para crianças, me dedicar exclusivamente ao agronegócio e extensionismo rural. É muito fácil você chegar lá e falar, meu objetivo é esse. Mas como você vai alcançar esse objetivo, né? Esse boi de 21 arrobas em 2 anos, né? Para você alcançar esse objetivo, para eu alcançar os meus objetivos pessoais e você alcançar os seus objetivos pessoais, o meu objetivo é me casar dentro de 3 anos. Nós precisamos dar pequenos passos, cumprir pequenas etapas. E aí que entra a meta, né? Então, o objetivo é aquilo que você deseja. Mas a meta são os passos, são os processos pelos quais você precisa passar até você atingir o seu objetivo final. Então, poxa, se você quer se casar dentro de 3 anos, você tem que começar a juntar dinheiro para comprar uma casa ou fazer um financiamento, né? Fazer uma organização aí, como será a vida 2 do casal, né? Conversar muito, planejar não só a compra de uma casa, como também como será com a chegada dos filhos, né? Os investimentos que serão feitos a 2, né? O que cada um já possuía de bens, se vocês vão fazer uma... Agora eu esqueci o nome que se dá, né? Uma separação total de bens, ou se após o casamento esses bens constituídos pelos 2 serão dos 2, ou se vocês, o que já tinha antes, cada um permanece com os seus patrimônios, ou se quer juntar tudo que já tinha antes de casar, né? Eu que quero, por exemplo, sair aqui do município do Rio, né? O que eu tenho que fazer? Pesquisar, né? Moradia, trabalho para onde eu quero ir, juntar dinheiro para poder sair daqui e ter já um emprego, um trabalho, uma fonte de renda fixa e estável onde eu vou me estabelecer, né? Então, você querendo aí o boi 777, as suas metas estão lá bem claras, né? Precisam estar bem claras. Você quer um boi com 21 arrobas em 24 meses. Mas você sabe lá que bezerro tem que ganhar 7. Recria tem que ganhar mais 7. Terminação, mais 7. E aí tem que colocar subetapas. Para o bezerro atingir 7 arrobas, né? Aí durante 7, 8 meses antes, até a fase de que chegar a desmama, o que você vai precisar? De uma vaca saudável, uma vaca que ainda lá nos primeiros dias de vida do bezerro, nas primeiras horas de vida, tenha produzido um bom colostro, né, que tenha fornecido bastante imunidade para esse animal, para ele poder crescer forte, saudável, né, o leite, que ele vai mamar esses 8 meses aí, 9, tá, ou 10, não sei, depende de cada propriedade, tem o seu protocolo de desmama. Se esse leite não tiver uma quantidade adequada de proteínas, tem que entrar com sucedâneo, né? Que é o leite aí comprado, né? É artificial. Então, a gente tem uma série de medidas que a gente tem que tomar para que esse bezerro alcance essas 7 arrobas, tá? No período até a desmama, do nascimento até a desmama, tá certo? Principalmente cuidar da sanidade, dessa parte de evitar que eles tenham pneumonia, então a gente tem que cuidar do ambiente onde eles ficam, não pode ser um ambiente nem muito frio, nem muito quente, há muita atenção com estresse térmico, né? E uma série de medidas aí, já entrar nos primeiros dias de vida, né? Com feno, né? Com água, enfim, com alimento, com ração para esses animais terem acesso, tá? Não põe em excesso não, porque o rumen dele ainda não tá ali completinho, né? Ele está em desenvolvimento.
mas para ele já ir tendo, né, contato com o alimento. E quando chegar o momento da desmama, ele já vai estar ali preparado, né, ambientado a uma nova fonte aí de alimentação. E aí, quando chegar a fase da recria, o que a gente tem que fazer? Porque tem animais, né, principalmente as fêmeas aí, se alguém trabalha com as fêmeas, o que pode acontecer? A fêmea, se você fornecer uma dieta muito rica em gordura, durante o período que ela está aí em desenvolvimento, o que vai acontecer é que não vai virar carne, vai virar gordura. E você não quer isso, né? Então, precisa ser uma alimentação aí muito, né? Uma alimentação muito equilibrada, feita aí. Utiliza aquele software, né? Instala aí no seu computador, que é gratuito, do RLM. É muito bom. O RLM, muitas propriedades, muitas fazendas e também muitas empresas utilizam o RLM para formular as suas ações, tá? Então, utilize, coloque lá qual a raça do seu animal, a categoria, né? O peso que você deseja alcançar. Coloca todos os dados que forem sendo pedidos. Para quê? Para você conseguir formular uma ração. Eu não sei formular, então você fala com o zootecnista que ele vai saber, tá? Para você poder formular uma dieta que de fato vá contribuir aí para o desenvolvimento do seu animal, tá? E não para o acúmulo excessivo de gordura, mas sim para a constituição, né, da massa corporal dele, da massa magra, tá? Que são as proteínas. Proteína e massa magra é o que? É carne, é músculo, né? Então, a gente precisa de uma série de processos. Percebam, são vários processos, a formulação da ração, a entrada e a altura de entrada e a altura de saída do pasto no período das águas, que tipo de suplementação será oferecido, sal mineral, sal branco, mas o que? Proteinado energético. O que você vai fornecer para os seus animais? Qual quantidade desses suplementos você vai ofertar aos seus animais, né? Vai utilizar sal ureado? O que você vai fazer, né? É muito importante para a gente poder alcançar os nossos objetivos, tá certo? E aí, no período da terminação, muito cuidado. Tem gente que acha que é só enfiar comida, enfiar suplemento, né, no bovino, e aí o que acaba acontecendo? Ele acaba tendo, por isso que é muito perigoso esse negócio de engorda em 2 meses, tá? Porque se a dieta não for muito bem formulada, se os animais não forem muito bem monitorados, esse excesso de concentrado pode levar a disfunções metabólicas. A gente fica passando gente aqui, me atrapalha, me desconcentra. Disfunções metabólicas aí, deslocamento de abomaço, mais o que? Acidose metabólica, empazinamento, né? O animal ele fica cheio de gases e tudo isso pode levar à morte, tá? E vai acontecer com um só? Não. Se você formular uma dieta errada, você vai matar o rebanho inteiro, tá? Então, principalmente se for aí a pasto, se não tiver confinado, porque até o peão observar isso aí, né? Você vai perder e também é difícil, né? Recuperar esses animais. Imagina um veterinário só, 2, 3 lá na propriedade para dar conta de dezenas, centenas, quiçá milhares de cabeças de gado, né? Então, uma dieta mal formulada pode acabar com tudo, tá certo? Então, a gente tem que seguir
processos, passos muito bem determinados, muito bem monitorados para a gente alcançar o nosso objetivo, né? Então, cada passinho, o conjunto desses passinhos que a gente precisa tomar para atingir o objetivo é o que? São as metas, tá certo? Então, vamos seguir aqui. Como que vai funcionar, né? Você precisa gostar de cálculo, né? O pecuarista que ele não gosta de cálculo, não gosta de papel, não gosta de calculadora, não gosta de pensar, né? Não gosta de tabuada, não gosta de regra de 3, procura outra profissão, porque fica difícil, tá? Desculpa aí a sinceridade, mas procura outra profissão, porque fica difícil ser pecuarista e não trabalhar com números. Isso já foi possível no passado. Hoje em dia, não é mais, não cabe mais, porque as margens são muito apertadas, né? Se antigamente um pecuarista tinha aí 50% de margem, hoje não chega nem a 5%, tá? Então, a gente tem que ter cuidado aí, atenção quanto a isso. É a margem de lucro, tá? Quando eu falo margem, a margem aí de lucro. Então, a gente precisa calcular as metas de performance, quanto que você quer alcançar, quanto que você vai usar de suplemento, o quanto que você vai ter que produzir ou comprar de ração, o quanto seu pasto vai ter que produzir de forragem. Não pode faltar forragem para os animais. Se faltar, eles vão comer menos, obviamente eles vão ganhar menos peso, o desempenho deles vai ser mais baixo, tá? Muita atenção à questão da água, porque se faltar água perto da onde eles pastejam, né, se eles tiverem que andar muito, o que vai acontecer é que a sua produtividade também vai cair, porque eles vão comer menos. Então, eu vou passar para vocês todas essas medidas que agora não tenho de cabeça, tá? Porque como eu não estou aí a campo, né? Eu ainda trabalho basicamente aqui por planilhas, por vídeos, tá? Por acompanhamento remoto. Para mim fica difícil gravar alguns dados, né? Porque eu não tô ali diariamente lidando com esses dados. Mas não é o ideal que aí um bebedouro esteja a mais de, por exemplo, de 100 metros de onde o bovino esteja pastejando, porque isso aí vai impactar, né, na sua produção. Ele vai comer menos matéria seca, menos forragem e, consequentemente, o ganho de peso dele vai ser menor, em comparação aos animais que estejam aí mais próximos ao bebedouro. Então, a gente precisa ficar atento, né, a essas metas aí da performance e também com a suplementação nutricional. Onde é que você pode investir? O proteinado energético, ele é muito caro, né? Então, se você é um pequeno produtor, de repente é mais vantagem você entrar com um sal mineral, tá? Do que com proteinado energético, tá? Sal branco não é muito indicado, não. Você pode entrar com ureado, né? Aí no período das secas. Então, tudo vai depender do quanto você pode investir, do quanto você almeja, você deseja alcançar, né, nesse período, tá? O quanto você tem a capacidade econômica para investir e o quanto que você tem de estrutura, de infraestrutura dentro da sua propriedade para arcar com essas mudanças necessárias aí na implementação do método Boi 777. Eu lembrei agora como é que é aquele carinha lá do agente lá do 777, né? É isso mesmo? Gente, agora me deu como
Como é que é? 007, não é 777, não, é 007. Olha só. Então, e isso aí, a gente chama, e é isso aí que vocês ficam pensando assim, meu Deus, pecuária de precisão é um negócio lá para os ricos. Não é um negócio para o rei do gado, não. Você pode implementar. Isso aí é uma pecuária de precisão, porque você está trabalhando de uma forma aí muito objetiva e também estabelecendo metas. Então você está sendo preciso, você está sendo ali, ó, assertivo, né, no que você quer. Você está sendo claro, está estabelecendo metas alcançáveis, né? Metas claras dentro do seu negócio, sabendo onde você quer e onde você pode chegar. Isso é pecuária de precisão, tá? Estabelecimento de dados possíveis, dados alcançáveis, monitoramento de dados, ó, precisão, você está sendo preciso, né? Então você conhece o peso inicial dos seus animais, você conhece o peso que você quer chegar, você sabe o quanto que o animal tem que ganhar por mês, quinzenalmente, por dia, tá certo? Isso é ser preciso nos resultados que você quer alcançar. Então, é necessário para a gente fazer isso mais uma vez. Pega o papel, pega a canetinha e anota aí o que você precisa fazer. Você precisa usar ferramentas. Que ferramentas? O papel, a calculadora, e preferencialmente, se você puder investir, não é muito caro não, tá? Tem planos aí de até R$50 por mês. Investe em softwares, tá? Como a gente tem aí, agora eu esqueci o nome, gente. O Boi, eu não lembro o nome agora. Perdão, ainda tô com alergia. Tá chovendo aqui no Rio. Existem muitos softwares, né, de gestão. Aí, TechBov, tem mais qual aqui? Deixa eu ver se eu acho para vocês. Prodap, tá? Então, tem muitos outros que eu não me lembro agora. Tem um que é pro leite, né, que é o Ideagri. Mas, se eu não me engano, tem para cortes também, tá? Então, esses softwares, eles te ajudam na gestão do seu negócio, tá? Eles te ajudam a monitorar indicadores importantes, tá? Então, a taxa de prenhez das vacas, se você trabalha no sistema completo, né? Te ajuda aí a determinar o GMD, te ajuda a determinar mas que a mortalidade de animais, né? Tem uma série de fatores aí, lembretes, né? De períodos aí de quem faz monta aí, quem tá no sistema completo, te lembra aí a data das inseminações, te lembra a data dos partos, né? Das vacas, te mostra os animais que estão doentes, os animais que estão em protocolos de tratamento, enfim, e muitos outros dados aí que são importantes, né? Quantas arrobas o animal chegou, com quantas o animal vai sair do seu sistema. Todos esses e muito mais aí, eu posso até fazer uma aula sobre isso, mas para compartilhar a minha tela, tem que ser uma aula pelo Google Meet, tá? Aí vocês têm que se comprometer a assistir lá. Treino. Já desliguei aqui. Treino, a gente tem que fazer uma atividade física, né? Então, utilizando aí essas diversas ferramentas, que a gente consegue, né? A gente consegue monitorar e fazer esses protocolos melhor do que anotar tudo no caderno, né? Até porque esses softwares, eles fazem... Software é programa, né? Programa para você, tipo planilha mesmo, só que ele vai atualizando os dados. Porque
Por que é melhor trabalhar com eles do que trabalhar com caderno? Porque eles cruzam dados, né? Então, eles vão te informando, né? No vídeo que já está entrando aí na estação de monta, né? As vacas que vão para o descarte, os bezerros que vão a leilão, não sei, o que você vai também descartar, porque não estão ganhando um peso adequadamente, porque você faz seleção genética, né? Enfim, aí ele vai cruzando dados e te mostrando o que é necessário fazer em cada época, coisa que o caderno e uma planilha comum não vão te ajudar, tá? Então, esse trabalho aí para você alcançar o Boi 777, né? Ele precisa de 2 fatores essenciais. Mais uma vez, anota aí, tá? Extensionista rural perturba com isso, né? Então, a primeira coisa aí, essencial, fundamental, indispensável, é o manejo correto do pasto. E o segundo ponto é a suplementação. Então, os 2 pilares aí, o segredo do Boi 777 é o quê? É um bom manejo de pasto e uma suplementação nutricional adequada para os seus animais. E quais que são as vantagens, né, desse método aí? É a redução na idade aí que ele vai para o abate, né? Então, aqui no Brasil, até o período que a gente teve aí, toda aquela reclusão aí, né, por causa do vírus, até aquele período, a redução aí era de 3 para 2 anos, tá? Não vai baixar mais que 2, porque, gente, tem um período de desmama do bezerro, tem um período do desenvolvimento aí, do crescimento dos bovinos, né? Até chegar à fase de reprodução e, finalmente, a fase de engorda ou terminação, tá? Mais de 3 anos para 2 para a gente alcançar o abate, isso aí é inteiramente possível, tá? Então, reduzir aí em 1 ano esse período. E também, além de reduzir, a gente aumentar aí, que em média o Brasil produz animais com 18 arrobas no abate, a gente conseguir animais aí com 3 arrobas a mais, né? 19, 20 e 21, né? De 18 para 21, 3 arrobas, isso aí vai gerar aí um ganho bom para você, produtor, né? Então, vamos lá. Então, mais uma vez, essa técnica aí, o que a gente quer? Vou colocar aqui no papel, ó. Que às vezes, como eu não estou com compartilhamento de telas, às vezes fica difícil para vocês entenderem, né? O que a gente quer quando a gente fala de boi 777? A gente quer 7 arrobas na cria. Aqui. Como é live, a tela vai ficar ao contrário para vocês, né? Vai ficar espelhado, né? 7 arrobas na cria, 7 arrobas na recria e 7 arrobas na ó. Dá pra ver, né? Ficou invertido, parece que é F, mas é 7. 7 arrobas na terminação, tá certo? Então, é isso que a gente quer. E vamos alcançar. Se você quiser alcançar comigo, eu estou aqui para te ajudar. Enfim. Já falei aqui, cria, recria, terminação, tá? Fazendo esse método, há uma estimativa de técnicos aí que estão a campo de que o pecuarista alcance... Gente, agora é surreal. Alcance aí
30% a mais de lucro na fazenda. Então, vale ou não vale a pena a gente investir no 777? Até 30% a mais de lucro, gente. Isso parece pouco, mas é quase... Ó, a meta... Pensa aí. Se você... Vou jogar um dado aqui. Você lucra 50 mil, né? Então, você lucra aí 50 mil na sua propriedade. Todo ano. E tá demais, né? Não, mas deixa assim. Vamos profetizar. 50 mil. Vamos lá aqui, ó. 30%. 15 mil a mais. 15 mil a mais, gente. É muita coisa. De 50 passar para 75, mas e os custos? Calma, porque os custos não são tão altos assim. Olha só, vamos lá. Considerando, já falei para vocês, que a média de produção brasileira é de um boi com 18 arrobas, uma média de 3 anos de produção, essa técnica, reduz para 2. Então, 1 ano a menos, de 3 para 2. E 18 arrobas, em média, mas nós já vimos que pela técnica passa para 18. Então, 1 ano a menos dentro da fazenda e 3 arrobas a mais. Gente, se você colocar isso no papel, na ponta da caneta, é claro que ainda que você tenha que investir em suplementos, na melhoria do pasto, nem se compara aí os custos que você terá com o lucro que você vai receber investindo nesse método. Olha só. Além disso tudo, ainda tem um ganho considerável aí no quê? Na carne produzida, claro, porque se no período das secas você oferece suplementação vitamínica, suplementação mineral, suplementação, suplementação aí de carboidratos, é claro que de proteínas, é claro que o água, né? Quase uma hora falando sem beber água. É claro que a produtividade vai explodir. Ó. Aí, aqui o artigo chama atenção para um ponto que eu não falei, é que vai melhorar o ganho de carcaça, porque uma vez que esses animais eles estejam recebendo aí uma alimentação farta no período da seca, uma parte desse alimento vai ser reservado no corpo sob a forma de gordura, né? Então, vai melhorar aí o acabamento da carcaça. As vantagens dessa técnica, não param no aumento do peso, tá? Por quê? Porque há um aumento de peso, mas esse aumento de peso, ele acontece em menos tempo. Então, você ganha 3 arrobas aí de presente, né? De 18 para 21 e num tempo muito menor, com 1 ano a menos, né? Então, gente, é um método aí realmente, eu não tô aqui querendo vender expectativas inalcançáveis, mas é um método fantástico, né? Então, vamos lá. Enquanto, nossa, que eu já falei, tá. Então, vamos lá. Como que a gente vai aplicar, né? Vamos pensar aqui um pouquinho. Nós já estamos caminhando aí para o final da nossa live, tá? E vamos pensar aqui junto comigo. A sua meta, você quer lá no início conseguir bezerros com 7 arrobas no período da desmama, certo? Então, você tem 7 a 8 meses para conseguir isso. Algumas fazendas 9, outras 10, né? Algumas podem estender um pouquinho mais, mas nunca mais do que 12 meses, tá certo? Então, primeira coisa aí, você tem que anotar no papel, o bezerro tem que desmamar entre 7 a 8 meses, e aí desmamar com 7 meses.
Oh, meu Deus, como é que eu vou conseguir isso? Ó, põe lá na calculadora. Agora eu não posso usar aqui. Eu esqueci de pegar minha calculadora ali. Vou ver se eu faço cálculo aqui rapidinho para vocês. 7 meses. Vamos dividir aqui, ó. 7 arrobas. Eu vou colocar aqui em 8 meses. Vamos lá. 7 arrobas em 8 meses. Então, em um mês, você vai alcançar aproximadamente 800 gramas, né? Ih, agora eu fiz uma confusão. Eita, nós. 7 arrobas, 0,875 gramas arrobas por mês, tá bom? Aí você divide por 30, né? 0,875 dividido por 30. Vamos lá. Faça esse cálculo aí no seu papel e depois posta pra mim se eu tô falando besteira ou não, mas eu tô falando sério. Eu estou dividindo as arrobas pela quantidade de meses até desmama para saber quantas arrobas que ele produz no mês. Descobri que é 0,800, né? 800 e pouquinho. Aí eu peguei esse 0,870 e pouquinho, né? Em um mês e dividi por 30 para saber quantas arrobas que ele ganha por dia. 0,029 aproximadamente arrobas por dia. Aí agora a gente vai fazer o quê? Uma arroba para o peso vivo tem 30 quilos. Tudo regra de 3. 0,29 vai ter X. Multiplico 30 pelo 0,29. E vamos lá. O agro não para. Eu tô fazendo aqui no Copilot porque na inteligência artificial, porque minha calculadora não tem como pegar agora. Ó. 8. Ih, não, agora deu ruim aqui. E esse cálculo aqui não tá certo não, gente. Uma arroba 30 quilos. 0,29. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Ah, é 0,029, ó, não viu zero. 0,029. Vezes, tá vendo? Eu pulei um zero. 30. Agora vai dar certo. Multiplicado por 30. Zero. Ó, então o bezerro, ele precisa alcançar 0,870 quilos. Você multiplica por 1.000, são 870 gramas. Para você alcançar, né, essas 7 arrobas aí em 8 meses, o bezerro vai precisar ganhar 870 gramas, né? Então percebam aí que é um grande desafio, 870 gramas por dia, tá? Então, para você conseguir isso, se o bezerro tá mamando, ele precisa de quê? Né? Ele precisa do leite da mãe, da vaca. Então, para você alcançar esses 870 gramas aí diariamente, durante 8 meses, esse leite, ele precisa ser um leite muito, muito bom, né? Então, precisa ser muito bem monitorado, né? Então, precisa-se ter um cuidado muito grande com essas matrizes, com essas vacas, na questão do bem-estar, da sanidade, da quantidade de leite produzido. Se você trabalha com melhoramento genético, buscar, né, animais que tenham essa parte aí positiva, né, que é herdável pelos filhos, pela descendência.
na qualidade do leite, né? A qualidade de sólidos, que são proteínas aí e gorduras. Para quê? Para a gente ter vacas que produzam leite melhor, né? Uma boa genética e a sanidade, atenção para que essas vacas não adoeçam com facilidade. Tem que fazer sim aquela dieta do pré-parto, né? Para a gente evitar a hipocalcemia, a febre do leite, tá? E um manejo reprodutivo aí de qualidade, né? Para que essas vacas não venham a sofrer com metrite, a sofrer aí com outros problemas aí no útero, no seu sistema reprodutivo, que venham a afetar esse bezerro e a produtividade dele no futuro, tá certo? Então percebam que são muitos pontos que a gente tem que estar atento, né? Pra gente alcançar essa meta aí. Não é impossível, mas são pontos que a gente precisa estar monitorando diariamente, tá? Então, tirando isso tudo aí que eu já falei, né? Essa parte nutricional da vaca que está amamentando também é essencial, né? Uma dieta rica em cálcio, né? Em proteínas, precisa ser ajustada conforme os dias vão se passando e vai modificando essa quantidade de leite produzido. Isso precisa ser ajustado no mínimo semanalmente, né? E aí, essa nutrição a gente sabe que tem um papel fundamental durante esse período aí, durante que os bezerros estão mamando, né? Já que aí o desenvolvimento do bezerro está atrelado ao bem-estar, né, e à nutrição da vaca. Então, forneçam sempre boas pastagens, sais minerais e uma suplementação adequada para essas vacas. Na segunda fase aí, que é a fase de recria, né? Esse aí é o período que dura mais tempo, que é onde o animal, após o desmame, ele vai se desenvolver e vai crescer até chegar à fase reprodutiva, tá? Essa técnica aí, ela te promete encurtar, né, em 50%, em até 50%, o tempo que o seu bezerro vai chegar, que a sua novilha, o seu garrote, né, que acabou, bezerro que acabou de sair do desmame, vai chegar aí à fase reprodutiva, né? Então a gente consegue reduzir pela metade esse tempo quando nós aplicamos a metodologia do Boi 777, tá? Então, enquanto a média aí, né, de ciclo de recria é em torno de 2 anos, mais comum aqui no Brasil, com o Boi 777 a gente chega até 1 ano ou menos, tá? Dependendo da genética. Esse ganho aí, o que ele te proporciona? Eu já falei lá no início da live, que ele te proporciona uma maior rotatividade, né, na fazenda e uma liberação mais rápida da área para novos bovinos. Ou seja, se os animais, se esse ciclo roda com mais velocidade, isso significa o quê? Mais dinheiro entrando no seu bolso em menos tempo, tá? E também tem a questão de você ficar gastando menos com um animal que fica ali dentro só consumindo, sem te dar retorno, que são esses animais que estão justamente na recria, tá? Então, se você quer resultados diferentes, você tem que se perguntar, né? Você está satisfeito com o resultado que você tem hoje ou você quer melhorar, né? Você quer reduzir esse tempo de recria ou você não se importa de deixar os animais lá durante 2 anos, né? Só consumindo, só crescendo e sem te gerar nada, né? E é o período mais longo aí, né, dentro do sistema. Quem tem um sistema completo sofre com esse período aí, ficar o animal ali 2 anos sem estar produzindo nada, né? Porque quem está na terminação tem cio, né? Entra na estação de monta, quem está aí na fase de cria, está gerando bezerros
E quem está na recria está gerando o quê? Está crescendo, né? Então, se a gente reduzir essa fase aí, esse período, o animal se desenvolver em menos tempo, conseguir crescer, né, e se desenvolver em menos tempo, é menos consumo, porque eles estão na fase da adolescência bovina. É menos consumo que a gente vai ter dentro da propriedade, né? É menos peão rodando, né? É menos trabalho ali com uma parte da fase da fase ali produtiva que a gente pode encurtar e reduzir esses gastos, tá? Então, a maior dificuldade aí nesse processo aí, durante a recria, eu já falei para vocês o motivo, porque a gente tem que ter uma dieta muito bem ajustada para os animais ganharem massa magra e não gordura excessiva, né? A gente tem que ter uma nutrição adequada a esse período de novilhas e garrotes, tá? Uma suplementação adequada para a idade deles, para o peso deles, para a raça deles, tá? E para o tipo de sistema aí que você tenha, né? Se é a pasto, né? Se é confinamento ou se é misto, né? Se é aí essa questão do semi-confinamento. Então, tudo isso está em jogo e precisa entrar lá na hora de estabelecer suas metas no seu protocolo. Então, gente, quando a gente fala de pastagens, né, se os seus animais, o boi adolescente, né, se ele vai estar aí no pasto, a gente precisa ter aí uma correção, né, desse pasto, período das águas, período da seca. Já falei com vocês do tipo de forragem, da palatabilidade, o que é isso? O gosto dessa forragem. Quanto mais saborosa for, mais o animal vai comer. Se não for muito gostosa, ele vai comer o suficiente para tirar a fome. É que nem a gente, né? Põe arroz e feijão, a gente come o suficiente para não sentir mais fome. Mas se você colocar arroz, feijão, batata frita e carne, a gente até repete, sem vontade, né? Repete pelo olho grande, pelo sabor, pelo prazer que a comida dá. Então, tudo isso precisa entrar ali no seu protocolo, tá? Então, a correção sazonal é período das águas, período da seca, como é que vai ficar o consumo desses animais, né? A produção de forrageira, o controle das pragas, das ervas daninhas, para a gente estar potencializando aí o desempenho desses animais que estão em crescimento, tá? Então, uma boa suplementação, é interessante a gente falar aqui, que ajuda no ganho de peso, claro. E não vai prejudicar o animal em nada, tá? Mas essa suplementação a gente tem que ter atenção em quando comprar esses suplementos, né? Em que período do ano, para a gente não pagar um valor muito caro sem estar podendo, né? E também, porque quanto mais você economiza, né? Quanto mais você compra no tempo certo, quanto mais você investe nessa parte de gestão, né, de insumos do seu negócio, mais dinheiro sobra para você colocar aí no caixa da sua fazenda, fazer investimentos, ou fazer viagens, ou investir no lazer, ou nos estudos dos filhos, ou na sua capacitação para você ser um melhor gestor, né? Aí fica a critério seu. Enfim, você precisa fazer o manejo, já falei, né? Período de seca, ver o quanto de ração que vai ser necessário, o que você vai usar na ração. Tem muitos aí ingredientes componentes da ração que a gente pode substituir sem prejuízo de ganho de peso para o animal, tá? Então tem muitas coisas que a gente consegue substituir, questão de minerais, ajustar dosagens, tá? E consegue ter o mesmo desempenho,
por um valor mais agradável aí ao bolso do pecuarista. Podemos dizer assim, né? Então, o segredo, mais uma vez, do método 777 é o manejo de pastagem no período das águas, mais a suplementação no período da seca, tá? Então, para a gente terminar aqui, eu vou falar sobre a última parte, que é a parte de terminação. Então, a parte de terminação a gente quer o quê? Que é um acabamento de carcaça, que é o quê? É aquele bovino que ele tem a parte, né, de massa magra, de músculos, de carne, mas que esteja coberta, não é também por uma camada hiper grossa, não, uma camada aí em torno de uns 3 milímetros, né, de gordura em volta dessa carcaça dele, que aí é o acabamento, né? E aí a garantia de qualidade da carne produzida. A gente sabe que uma carne totalmente sem gordura, ela é uma carne que quando vai para o frigorífico e passa por todo aquele processo de refrigeração, vira uma carne dura. Então, quem impede isso, em grande parte, é a gordura que recobre essa carne, tá? Por isso que ela precisa ter um ótimo acabamento de gordura e também porque é o gosto do paladar aí do brasileiro. Também o asiático gosta bastante, né, com exceção dos japoneses. O mercado africano, o mercado chinês, que é a Ásia, né, enfim. E o mercado aqui latino-americano, que somos nós, a gente gosta de uma carne magra, mas com aquela capinha de gordura que deixa a carne super saborosa, super suculenta e macia. Então, que a gente chama aqui, né, de uma boa deposição de gordura. Isso tudo sem esquecer, né, na redução do tempo de abate, que a gente já viu aqui, que passa de 3 para 2 anos, tá? Desculpa, pessoal, que eu tô com... Começa a chuvinha, e com a chuva tem fungos, tem várias coisas que ficam circulando aí, fica em suspensão no ar. E aí a alergia volta, né? Então, tô vendo se o celular tem carga, que eu falo pra caramba, não termino nunca a live. Mas, seguindo aqui, muitas fazendas a gente sabe que opta pelo confinamento, né, na terminação. Mas se você não tem como investir nas instalações, não é barato, vai te tirar tempo, né? Vai despender. Agora eu esqueci o verbo. Tempo, tá? Para isso. E também são instalações que elas são mais propensas aí a que você tenha problemas sanitários, né? Muita umidade, muita madeira, carrapatos, enfim. Piora, né, essa condição de sujidade pelos cantos, né, ali pelas áreas que são de mais difíceis de acesso para limpeza, muito animal acumulado num ambiente pequeno, né? Então essa questão de transmissão de doenças, da sanidade, ela fica difícil de monitorar, ainda mais se você é um pequeno produtor. Então opte pelo pasto, né? Muitas fazendas vão para o confinamento, mas se você é pequeno ou médio, você pode seguir pelo pasto, que tem a terminação intensiva a pasto, TIP, né? Que é um método aí que a gente consegue fazer essa terminação a pasto, justamente suplementando aí os animais. Então, que o Boi 777 vem te trazer? Que confinando ou não, né, que você utilizando um sistema intensivo ou um sistema aí a pasto, você deve cuidar do quê? Do fornecimento de uma ração e de nutrientes de qualidade para os seus animais, né? Então a gente sabe que um pasto muito alto
os animais que vão ingerir aqueles capins ali mais da ponta, a gente sabe que ali já tem uma quantidade mais baixa de nutrientes, né, de proteínas. Ele vai estar comendo muito o quê? Muita fibra, mas sem um valor nutricional alto. E a gente também tá ali com pasto rapado, né? Eu não sei o que é pior, se é o pasto alto ou se é o rapado. Porque o alto ainda tem a questão das daninhas que proliferam mais. E o rapado, o animal fica praticamente ali sem ter o que comer, né? Enfim, a gente precisa cuidar aí dessa parte nutricional, tá certo? Do manejo da pastagem. Os 2 pilares que eu já falei para vocês é o quê? Manejo de pastagem e essa parte de suplementação. Então, vamos seguir aqui para a gente acabar, né? Controle, gestão, planejamento aí para a gente ter sucesso nisso. Então, você precisa controlar os dados, né, através de protocolos e metas claras e objetivas. Meta sempre envolve números, tá? Eu quero 7 arrobas na cria, mas o ganho vai ser de 800 gramas por dia, né, de peso. E aí, para isso, eu tenho que fornecer uma ração com tanto de nutrientes para a vaca, com tanto de matéria seca para a vaca, para que ela produza um leite com X de proteína, né? Tem que usar o Brix aí, ou então né, o colesterômetro, ou então você envia esse leite para análise, tá? O ideal é ter aí um microscópio na fazenda, né? Mas tem coisas aí que não tem como medir, né? Tem nutrientes que você vai ter que... O microscópio não mede nutrientes. Com ele você consegue observar algumas condições, né? Mais nessa parte de sanidade. Então vai ter que enviar para análise tudo. Ou chamar um veterinário que consiga... Tem aí um aparato, né? Laboratorial que consiga fazer essas medições e te informar o quanto que tem de cada nutriente dentro do leite para alimentar esse bezerro, tá? Além desse controle de dados aí, a gente tem que fazer uma excelente gestão. Então tem que haver uma conversa perfeita entre todos os colaboradores, vaqueiros, os cuidadores de bezerros, né? O pessoal aí que faz o manejo do pasto. É uma pessoa só, mas precisa conversar aí com o gerente, com o dono, com o veterinário, com o zootecnista, enfim, todo mundo precisa saber o que cada um está fazendo. A gente tem esses métodos de controle, né? Eu também já gravei algumas lives sobre isso e vou gravar outras. Como é que a gente faz a gestão de todas as áreas de uma fazenda, tá? Como é que a gente faz o administrativo? Conversar com o operacional. Como é que a gente faz a logística? Conversar com o administrativo e com o operacional. Como é que a gente faz, né, os fornecedores conversarem com a fazenda. Enfim, é um processo complexo, mas não é difícil de entender, é muito intuitivo. E o planejamento, né? Planejamento entra aí, o que eu quero? Qual o meu objetivo? Onde que eu quero chegar? Né? Então, o planejamento vai entrar o objetivo, a meta, como é que eu vou fazer, né? Todo o plano que vai ser aplicado ali, né? E aí, quando você estiver aplicando, você vai controlar os dados que você está recebendo, né? E eu tô vendo aqui que o ganho de peso está em 600, não atingiu 800, né? Diário aí do bezerro. Você precisa controlar esses dados, ter esses dados escritos para fazer o controle. Como é que eu vou fazer para melhorar isso? Né? Fazer essa gestão. Controlando os dados, você consegue gerir, você consegue administrar, pensar, eu vou mudar essa estratégia aqui, tá? E aí você muda e aí você tem outros resultados. E aí em cima daqueles resultados, passou para 700, ainda não atingiu 800. Novos planos. Lembra da cadeia PDCA? Não sabe o que é? Então eu te ensino, tá? Eu falo um pouquinho aqui, a gente destrincha aí
O que é o PDCA, tá? Esse ciclo aí de planejamento, ação, de rever o que precisa ser consertado ou que vai ser mantido, começar todo aquele ciclo de novo, né? Planejamento, ação, a checagem, né? E aí a gente parte para ação novamente. Primeiro a gente planeja, depois a gente faz, depois a gente executa, né? Depois a gente corrige, depois a gente toma ações em cima daquelas correções, né? Corrigir, agora vamos fazer desse jeito. Qual vai ser a ação? Vou mudar isso, isso e isso, né? E aí vai lá. Planejou. Como é que eu vou mudar? Vai ser dessa forma aqui, dessa forma aqui. Ação de novo e repete todo o ciclo. Então, pessoal, a gente precisa controlar muito bem, né, os dados. Eu preciso controlar tudo? Claro que não. A gente precisa controlar os pontos-chave do nosso negócio. Eu vou controlar a área de proteção da minha fazenda APP, uma reserva legal. Gente, tá te incomodando? Tá gerando grandes transtornos para sua produção? Não, então deixa de lado, não vai entrar. A gente só vai trabalhar com os dados que efetivamente estão impactando no negócio ou que estão impactando em maiores proporções, tá? Então vamos lá. Para a gente atingir essas metas propostas, né? A gente tem sempre que mapear, que anotar, que escrever, que conversar. Cria grupo no WhatsApp, tá? Gravem áudios para saber o que está acontecendo, o que aconteceu durante aquela semana. Se não, de repente, tem uma semana, um mês que os animais perderam peso, por que foi? Você não anotou, veio o período das águas, muitos parasitas, muitos problemas. E esquecemos de vacinar os animais leptospirose. E, meu Deus, a questão da sanidade, como é que é o nome lá? Tristeza parasitária. E esse mês aqui, nossa, teve geada, choveu muito, fez muito frio, a gente está no inverno, né? Período da seca. Os animais tiveram pneumonia, né? Então, tudo tem que ser anotado, gerenciado, administrado, tá? O gestor, então, o administrador, ele precisa mapear, ter isso tudo aí anotado ou falado, gravado em áudio, que ele vai saber o que houve naquele mês que os resultados não saíram conforme esperado, tá? E assim ele vai conseguir garantir a qualidade dos protocolos, né? Dessas medidas que ele está seguindo, tanto na parte nutricional, quanto na parte de saúde, que é a sanidade, quanto na parte reprodutiva, tá? E até mesmo aí na parte genética, se você estiver trabalhando com a parte de melhorias ou gado PO, não sei o que você está fazendo, tá? Fala com a gente aí o que você está fazendo, que a gente grava novas lives dizendo como que é o processo para cada forma aí, para cada raça, ou se você está fazendo mistura aí, né? Fazendo processos aí de mistura de raças, vai falando com a gente que a gente te diz aí o que é o melhor. Então, se essa é a sua dificuldade, pecuarista, você tem que mapear, né? Você tem que gerenciar sua fazenda. A gente precisa de um nível de precisão para ter resultados elevados, resultados acima do esperado. Por isso, pecuária de precisão. Então, para a gente terminar aqui, a gente indica aí, né? Não recebemos nada com isso, mas uma das formas de monitoramento dos seus dados que a gente indica, se você for fazer esse monitoramento digital, né, por computador, utiliza aí o Prodap, né? Eu vou falar outros, tá? Eu vou gravar uma live falando todos eles, sobre cada um deles, o que é que eles monitoram. Então, esse software aí,
ele controla cada animal e também aí o rebanho, né? E te dá uma automação, automatiza de acordo com o peso, de acordo com a raça, né? De acordo com a categoria, com o sexo, ele vai te automatizando, regulando aí o trato que você tem que dar para cada lote de animais, tá? E aí, gente, para você trabalhar com boi 777, muitos vão perguntar assim, vai ficar caro, né? Não, não vai ficar caro, porque é um investimento. Caro é aquilo que você paga e não tem retorno, tá? A partir do momento que você joga um dinheiro ali, põe um dinheiro ali e ele te traz 4, 5 vezes mais, isso aí é um investimento, tá? Não é um gasto. Não pode ser considerado um desperdício, isso aí é um investimento. Então, a gente precisa fazer conta, tá? Colocar tudo no papel. Precisa ter alguém que faça essa gestão financeira, tá? Do caixa. Para quê? Claro que esses softwares ajudam e alguns já têm a parte financeira aí incluída, tá? Para a gente saber todos os custos envolvidos aí nessa parte do consumo, né? Do gasto com insumos e do consumo dos animais. Para a gente poder provisionar aí os preços até mesmo na hora de vender arroba aí para o frigorífico, tá? Então, pontos aqui que a gente tem que considerar. Condição da pastagem, já falamos, divisão dos pastos, atenção, piquete é muito importante, a gente precisa fazer um rotacionado, preferencialmente, no mínimo um alternado, tá? Para descansar esse pasto. A estrutura dos coxos, né? Preferencialmente cobertos. Se você trabalha com ureia e coxo aberto, olha, o risco que você está correndo de perder os seus animais intoxicados por ureia é grande, tá? Sistemas de hidratação, porque quando a ureia ela tá no meio aquoso, o animal ele vai acabar bebendo, né? Ele não vai, se o coxo está cheio d'água, ele vai acabar bebendo essa ureia, ela vai estar dissolvida na água e ele vai ingerir muito mais do que deveria, porque ele bebe muito mais água, né, do que come. Então ele vai ingerir uma grande quantidade de ureia, além dela estar dissolvida, ser mais tóxica, tá? E aí a gente tem que observar a estrutura de curral, né, toda essa questão. Tá tendo refúgio, por quê, né? Também estamos para gravar uma live sobre isso, né? Processos de pesagem, né? Tudo isso precisa ser considerado. Tem processos de pesagem que são tão complicados, ou o curral ele é feito de uma forma tão inadequada, né? Pro comportamento animal do bovino. Aí eu já falo como bióloga que o animal ele acaba se estressando, se machucando, ou voltando, né? Ou empacando. E aí essas pesagens elas se tornam um processo tão dispendioso, tão complicado que a pessoa não faz no tempo adequado. E aí você não consegue monitorar os dados. E aí você vai monitorar faltando um mês para terminar o prazo aí da engorda. Você não vai conseguir, né? Tudo por quê? Porque eu não monitorei antes. Não monitorei antes porque é muito difícil, porque os animais, né? Enfim, é toda aquela situação. Então, pessoal, nós vamos chegando ao fim aqui. Só falar mais algumas coisinhas. Falei aqui da sanidade, né? Vacinação em dia, manejo reprodutivo, vermifugação, né? Não pode ser feita de qualquer forma, a dosagem ela tem que ser adequada ao peso dos animais, a categoria dos animais, acompanhamento genético, se você faz melhorias genéticas, se você busca aí, né, o aumento da produtividade, adequação racial, né, dentro dos padrões, aí se você está trabalhando com animais PO.
Então, pessoal, o que eu tenho para deixar aqui no final da nossa live, né, é essa questão dos custos, né, que nós não falamos lá no início. O ideal é que você tenha um acompanhamento com um técnico, tá? Para te ajudar nessa gestão aí dos custos, para você não usar tem gente que usa suplemento a mais e usa no período errado. Usa suplemento a mais no período das águas, achando que vai maximizar o ganho. Quando chega no período da seca, não fornece nada para os animais, achando que eles já estão no ponto. E chegar na seca, ele perde tudo aquilo que ele ganhou nas águas. E aí você vai dizer que o método não funciona, tá? Então, muitos fatores, eles precisam ser analisados, tá certo? Então, o que a gente tem que deixar aqui em mente é que o valor da produção da arroba diminui, né? Claro que você vai gastar, né? O valor investido por cabeça vai aumentar se você usar proteinado energético, vai aumentar bastante, tá? De repente, não vai, se você quer produzir aí um animal de excelência, de repente não vale a pena, produz o que o mercado brasileiro consome mesmo. Você quer produzir com excelência aí de carcaça padrão europeu, para quê? Você vai investir muito e o frigorífico ele não vai te dar bonificação por isso. Então você fica aqui no 777, tá? Fica no trivial, faz a receita direitinho, que você consegue aí um ótimo desempenho, inclusive principalmente financeiro, tá? Então você vai gastar mais, né? Na verdade vai investir e você vai ter um retorno aí, porque o valor de produção da arroba diminui. Então, por mais que você gaste mais, né? O valor, isso aí é diluído pelo valor da arroba da produção de arroba que diminui, tá? Então, você acaba tendo maior ganho, né? Um maior lucro. Eu vou colocar isso aí em números para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas basicamente, você investe R$10 e tem como retorno 100. Então, gente, fica 90 para você, né? Imagina, você gasta aí R$10, né? E devido ao valor da produção por arroba que diminui, que você gasta menos para produzir, no total, quando você vai fazer as contas de quantos de arroba que ganhou, né? Perceba que ganha 3 arrobas a mais do que a média geral brasileira nesse método, você vai ter um ganho aí de 100. Então, ó como diluiu, né? Gastou 10 e ganhou R$100 aí do que você deixou de gastar com o valor da arroba que diminuiu, né? O gasto com a produção dela. Fica R$90 para você. Então, o maior problema aí é o produtor entender, né? Que desses 10, claro que não são esses valores, eu tô jogando esses valores para você entender, tá? Que você gastou 10, mas você vai ter como retorno 100, então vai ficar 90, tá? Então, a conta é mais ou menos isso aí, tá? É isso que você tem que enxergar. Você gasta, mas a sua produção, ela vai ser exponencial, tá? Então, isso não é despesa, né? Isso é investimento. E aí, gente, essa parte nutricional aí são elas, né? Essa parte nutricional é a parte que pega aí o pecuarista, né? Então a gente tem que ser eficiente na hora de comprar insumos, na hora de produzir insumos, na hora de cuidar do pasto, tá? E aí nós vamos ter eficiência no nosso negócio, vamos produzir mais carne, mais barato, e vamos vender por um preço justo, tá? Eu vou ficando por aqui. Um abraço
E teremos outra live aí em breve. Eu acho que eu não vou deixar para semana que vem, não. Aí, pelo meio da semana, eu já devo estar fazendo a próxima live, falando sobre como que a gente vai fazer isso com a nossa cria, né? Como que a gente vai implementar esse método Boi 777 com os nossos bezerros, como que a gente tem que cuidar das nossas vacas para que a gente alcance esse ganho aí, 7 arrobas, em 7 a 8 meses, tá certo? Então, um abraço e a gente se vê por aí, pelo esse mundão afora.